Olá, eu sou Francisca Araújo, professora, poetisa, e é um prazer estar participando do projeto Poetizando a Rotina com esta oficina de literatura de cordel. Nós vamos falar um pouquinho sobre a historicidade da literatura de cordel, mas especificamente sobre as formas e os estilos para a construção de estrofes bem rimadas, bem construídas, atendendo às exigências e às características do gênero. Então, vamos lá conhecer um pouquinho sobre a literatura de cordel? De início, nós podemos nos perguntar, de fato, o que é cordel? E aí nós podemos ter várias interpretações, nós podemos ter alguns conceitos, alguns entendimentos, mas de fato, o que é cordel? O cordel é o folheto? O cordel é o gênero? O cordel está nas histórias narradas ou nas histórias escritas? Nós vemos alguns exemplos de capas nesta imagem de histórias, ou seja, de narrativas construídas nesse modelo, nesse gênero que é a nossa literatura de cordel. Hoje, devidamente reconhecido como gênero literário e não como uma subclassificação de gênero. Então, a nossa poesia dita popular, ela é rica em diversos aspectos. E um deles é justamente essa construção de histórias, essa narrativa de ideias ou de acontecimentos que se dá de forma rimada. E essa construção, ela é transposta justamente para o cordel, que é esse texto produzido e organizado de forma rimada, através de uma organização em estruturas que nós chamamos de estrofes. Nas imagens que nós estamos vendo, né, eu trouxe algumas capas de um autor chamado Abdias Campos. E essas capas, elas já nos dão, né, exemplos do que é a literatura de cordel. Aqui, as capas de alguns folhetos, que trazem as estilogravuras, que trazem o nome do autor bem estampado, o título também. E essas histórias nós vamos descobrir a partir do momento que nós abrimos e vamos folheando esses livretos, que nós podemos chamar também de folhetos. O cordel, ele necessariamente precisa ser construído, né, para atender às características do gênero de forma rimada. E essas rimas são organizadas em estrofes. E essas estrofes trazem os versos que correspondem a cada uma das linhas dessas estrofes para a composição dessa estrutura maior, que nós chamaremos, portanto, de cordel. Abdias Campos escreveu, entre outros folhetos, A Chegada do Velho Chico ao Sertão, Lampião, Herói ou Bandido, A História da Literatura de Cordel, O Homem de Barro Vitalino, Recife de Todas as Culturas. Então, já por essa apresentação, nós podemos perceber que os textos de literatura de cordel, eles podem versar, né, podem tratar sobre diversas temáticas. Ele pode ser construído para retratar acontecimentos reais ou fictícios e ainda narrar histórias biográficas, enfim. Qualquer tema pode ser transportado para a literatura de cordel e assim ser construído, né, ser tratado esse tema a partir da construção estrófica e rimada. O cordel que traz esse nome, né, segundo alguns estudiosos, justamente por essa disposição dos folhetos pendurados em cordéis, já que a história conta que chegou, né, a literatura de cordel chegou ao nosso Brasil através, né, da mala dos colonizadores europeus, né, os portugueses. Como surgiu, portanto, a literatura de cordel? Como nós conhecemos hoje? Possivelmente ela teve sua origem ainda em Portugal com os trovadores medievais, que eram os poetas que cantavam poemas no século XII e XIII.
os quais espalhavam histórias para a população, que na época era em grande parte analfabeta. Então, inicialmente, nós temos a história da literatura de cordel atrelada à oralidade, ou seja, muitas das histórias construídas, elas perpassavam de geração em geração através da memória coletiva, através da memória do povo. E essas histórias narradas, elas eram contadas e recontadas. E também sofriam algumas adaptações através dessas narrações que se davam de um canto para outro. Mas adaptou-se também à escrita e, através da forma impressa, ganhou mundos e mais mundos. Nós temos acervos de cordéis hoje espalhados Brasil afora, justamente por esses registros que foram feitos, né? Então, a literatura de cordel, ela ganhou o corpo físico do folheto e, através da escrita, essas histórias que eram narradas, que eram contadas através de reuniões familiares ou de encontros literários, né? Ou até mesmo de conversas em uma calçada, em encontros, né? Entre pessoas, entre familiares, um avô que contava, que narrava para o neto, uma história de cordel, uma história rimada, deixou-se de estar presente apenas na oralidade, apenas na memória coletiva e ganhou esse formato, né, de folheto, ganhou, portanto, essa forma da escrita e assim pôde ser registrada e assim pôde se criar hoje acervos onde nós podemos acessar histórias antigas e as histórias escritas hoje futuramente também estarão arquivadas. Nós não podemos falar sobre literatura de cordel sem falarmos sobre Leandro Gomes de Barros, que é considerado o pai do cordel brasileiro. Leandro Gomes de Barros, certa vez escreveu: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não come, que não dorme e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Isso era Leandro Gomes de Barros. Isso foi Leandro Gomes de Barros. Isso é Leandro Gomes de Barros, o pai da literatura brasileira, né? Da literatura de cordel, dita popular, mas que traz aqui esse aspecto de impessoalidade. Ele fala também sobre essa inquietação de questionar a vida e ele traz uma reflexão também filosófica. Então, a literatura de cordel, tida por muitos, entendida por muitos de forma preconceituosa, como uma literatura pobre e de construção simples, revela aqui em Leandro Gomes de Barros e entre outros inúmeros cordelistas a riqueza, a variedade e especificamente a sua importância para a nossa identidade nordestina, para a nossa identidade poética. Patativa do Assaré é outro que nós não podemos deixar de ressaltar. Antônio Gonçalves da Silva, nosso Patativa do Assaré, que ganha aqui esse apelido de Patativa por ter o seu canto, o seu versejar, comparado à beleza do canto da ave Patativa, portanto, nascido, né, natural da cidade de Assaré, no Ceará, ele recebe aí esse vocativo, esse pseudônimo de Patativa, que foi o nosso Antônio Gonçalves da Silva. Mas ele não se esconde por trás desse nome, ele se projeta especificamente por trazer o que ele sempre revelou na sua poeticidade, na sua escrita, que é o orgulho de representar a sua origem sertaneja.
e ainda mais pela singularidade de ter a sua poesia comparada à beleza do canto de uma ave. Cante lá que eu canto cá é uma das principais construções do nosso Patativa, onde ele diz em um trecho: sertão arguente cantor, eu sempre tenho cantado, e ainda cantando tô, porque meu torrão amado, muito te prezo, te quero, e vejo que os teus mistérios ninguém sabe decifrar. A tua beleza é tanta que o poeta canta, canta, ainda fico que cantar. Isso é a singularidade, é a beleza, é a naturalidade de Patativa do Assaré, que traz na sua construção muitas marcas de falas do cotidiano, essa informalidade, né? Linguagem não culta, inclusive atacada por muitos. Mas Patativa traz a linguagem do povo, a beleza do falar de forma simples, mas de falar de forma verdadeira. E aqui ele vai fazendo essa mistura de rimas e esse desenho da paisagem sertaneja. Inclusive, quando criticado certa vez sobre a sua linguagem simplória, mas que é importante ressaltar que Patativa também escrevia sonetos, que é considerado um estilo característico da literatura clássica. Então, Patativa teve uma riqueza e uma importância muito grande para a nossa poesia nordestina. E ele disse, em resposta a críticas desse tipo em relação à linguagem adotada por ele, que é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Então, mais uma resposta inteligente, rápida e precisa para aqueles que criticam o nosso linguajar matuto, o nosso sotaque, especialmente a nossa diversidade cultural. Patativa que faz essa defesa de forma genial. Nós não podemos deixar de falar também sobre Maria das Neves Batista Pimentel. Se o cordel tem um pai, o nosso Leandro Gomes de Barros, também tem uma mãe, Maria das Neves Batista Pimentel, a primeira mulher reconhecidamente a ter seus trabalhos publicados, das que temos notícia. Por quê? Por muito tempo, justamente pela estrutura que se tinha e que ainda perdura, infelizmente, do machismo impetrado, né, na literatura de cordel, que impedia a mulher de publicar, que impedia a mulher de assinar as suas construções poéticas, limitou Maria das Neves a ter os seus escritos publicados e assinados por ela, com o seu nome de batismo, seu nome de registro. Por isso, ela assinava os seus títulos de cordel usando um pseudônimo, que era o nome Altino Alagoano, correspondente ao marido de Maria das Neves. Os cordelistas eles tinham e ainda têm a prática de trazer no seu nome, né, o estado de origem. Então, Altino Alagoano, porque ele era de origem, né, do estado de Alagoas. E ela usa esse pseudônimo masculino justamente para poder ter essa autorização daquela estrutura que se mantinha para poder publicar, já que, como mulher, havia essa limitação de espaço para que ela pudesse ter os seus escritos publicados, os seus escritos vendidos e os seus escritos lidos. Um dos seus cordéis é intitulado O Violino do Diabo ou O Valor da Honestidade. Ela publica com o nome, né, autor, Altino Alagoano, escondida por trás desse seu pseudônimo, justamente por essa questão de estrutura machista. Então, hoje, nós percebemos que algumas melhorias aconteceram, algumas evoluções houveram, mas ainda há esse estigma de que a escrita feminina ela é limitada ou ela é ou deveria ser somente romanesca, mas não, a mulher pode tratar de todos os temas possíveis e imagináveis.
e a sua escrita está a serviço também dessa democratização, da luta pela democratização de espaços. Então, Maria das Neves ousou publicar, mesmo dentro de uma estrutura machista que a limitava, mas da década de 1970, não muito distante, passou-se a reconhecer a autoria dela em relação a esses trabalhos. Hoje, a publicação feminina, ela precisa ser ainda mais valorizada, justamente por essas questões de enfrentamento que as mulheres tiveram que se submeter. E justamente por isso é que nós não podemos abrir mão da conquista de direitos especificamente por defender nosso potencial para a escrita, para a declamação, já que essa democratização ela é mais do que nunca necessária. Maria das Neves inspira a luta pela conquista do espaço da mulher na literatura de cordel, não só com a publicação de cordéis, mas também pela força que teve e hoje o seu nome é lembrado. Nós não podemos esquecer também e deixar de falar sobre as características da xilogravura, que são os traços, né, esses desenhos que ilustram as capas dos cordéis, né, que ilustram as capas dos folhetos. E, portanto, são indissociáveis, né, da literatura de cordel. A xilogravura, né, ela é feita pelo xilogravurista, que talha, né, a superfície, sobre a superfície da madeira, os desenhos, né, e aí passa, né, uma tinta e carimba em uma folha de papel. E aí pode ir reproduzindo, né, essas capas. Nós temos aqui um exemplo da Moça Roubada, né, de J. Borges, que é um dos grandes xilogravuristas da nossa literatura, mas também, né, hoje a literatura de cordel ela sofreu adaptações também em relação à ilustração que traz nas capas, e há também desenhos gráficos impressos, né, coloridos, inclusive, já que a xilogravura traz, a princípio, essa característica do preto, branco, né, alguns traços, algumas variações de cores, mas poucas. E a imprensa hoje traz essa possibilidade de trazer capas, né, com desenhos gráficos variados. Mas a xilogravura é uma das principais características dos folhetos, né, que trazem a nossa produção, as nossas narrativas, a nossa construção poética. A xilogravura, né, ela chegou ao Brasil através da colonização portuguesa. Então, durante muito tempo, ela foi utilizada para a confecção dos primeiros rótulos de cachaça, sabonetes e doces. Tratando agora sobre mais, né, características do cordel e agora especificamente sobre essas características que são essenciais para a construção literária, nós precisamos conhecer, né, alguns pontos que estão atrelados à construção dos textos de cordel. Geralmente, né, há esse uso da linguagem coloquial com essa marca da informalidade. Há também o uso de humor, de ironia e de sarcasmo. E os temas eles são diversos, né? Tratam, né, vão desde o folclore brasileiro a temas religiosos, profanos, políticos, episódios históricos, realidade social e etc. Então, o cordelista, a cordelista, eles têm essa liberdade para a construção dos seus temas, sejam histórias reais, narrativas de acontecimentos, ou até mesmo, né, de é, narrações de histórias fictícias, né, criadas pelo imaginário criativo dos cordelistas, né? E há necessariamente a obrigatoriedade da presença de rimas, de métrica e de oralidade, né? Também é uma das características, mas nós vamos tratar especificamente sobre rima, métrica e oração já já, que são necessárias para se ter um cordel bem construído. Então, a necessidade de metrificação dos versos e também de rima entre esses versos na construção das estrofes.
Então, partimos, né, para esses conceitos, que eles são importantes, eles são indispensáveis. Nós precisamos saber, né, o que é o verso, né, o que corresponde esse conceito, esse entendimento do que é o verso. O verso, ele é cada linha de um poema, ou seja, cada linha de um poema que nós lemos, ou cada linha das estrofes dos textos de cordel corresponde a um verso. Nós chamamos essas linhas de verso, né? Nomeamos essas linhas de verso. A estrofe, ela corresponde justamente ao agrupamento dos versos, ou seja, dependendo da composição, né, da disposição desses versos, nós teremos estrofes com nomes diferentes. Nós temos, por exemplo, a cestilha, que é uma estrofe, um grupinho de versos com 6 linhas, né, com 6 versos. Por isso que nós chamamos essa estrofe de 6 linhas de cestilha, justamente por essa composição do prefixo, né, sex, 6 tilhas, 6 linhas, né? A métrica, ela corresponde à contagem das sílabas poéticas de cada verso, ou seja, nós vamos contar, diferente do que acontece na gramática, a quantidade de sílabas que está disposta naquela linha. Então, nas estrofes, né, compostas por versos em 7 sílabas poéticas, obrigatoriamente nós temos que compor, né, esse verso só com 7 sílabas métricas ou com 7 sílabas poéticas. Então, nós temos alguns ajustes que acontecem, né, para manter o ritmo, a cadência, a sonoridade, a melodia desses versos, que acontece diferente do que nós dividimos na gramática. Então, por exemplo, a palavra matemática, ela possui 5 sílabas gramaticais, mas poeticamente, como ela trata-se de uma proparoxítona da antepenúltima sílaba acentuada, nós vamos contar na palavra matemática apenas 4 sílabas métricas, 4 sílabas poéticas, porque nas proparoxítonas, após a sílaba acentuada, nós contamos apenas uma sílaba métrica. Então, se fosse seguindo a gramática, nós teríamos que contar cada uma das sílabas dessa palavra, mas poeticamente, a essa supressão, justamente, a obediência da contagem se dá até a sílaba tônica da palavra, quando ela se encontra no final do verso. É o que nós veremos já já. Então, as palavras, né, que têm sílabas acentuadas, elas nos dão aí uma contagem diferente do que acontece nas outras palavras, né, que não tem sílaba acentuada. Por isso que a métrica é um dos pontos que traz um pouco mais de dificuldade para o nosso domínio, né, principalmente quando nós estamos iniciando. E a métrica, se ela não estiver feita, né, de forma perfeita, para que dê a possibilidade de cadência, de ritmo aos versos, né, ocorre o que nós chamamos de versos de pé quebrado, uma construção de versos desmetrificados. Então, se nós falamos sobre rima, o que é essa rima, né? A rima, nós podemos entender como palavras com mesmo som e terminação, a partir da sílaba tônica da palavra da linha do verso. Então, palavras que combinam entre si através do som, não necessariamente através da forma gráfica. Natureza, surpresa, são palavras que rimam, mas que terminam graficamente de forma diferente. Exa com Z, exa com S. Natureza, surpresa. Mas o som é o mesmo. Então, já que rima se dá pela combinação sonora das palavras, nós rimamos tranquilamente essas palavras, natureza e surpresa. E oração, ela diz respeito à ideia ou o assunto que é desenvolvido, ou seja, o sentido. Então, entre esses conceitos, né, que nós estamos conhecendo,
nós podemos destacar e devemos destacar 3 dos que estão descritos: a métrica, a rima e a oração. Porque esses 3 conceitos, eles são considerados como pilares da poesia, pilares para a construção de versos metrificados, para a construção de versos rimados. Porque há a obrigatoriedade da rima, há a obrigatoriedade da construção de versos metrificados e a obrigatoriedade da construção de versos bem encadeados, né? Que tragam sentido para aquilo que está sendo dito. E sendo dito de forma ritmada e de forma harmônica. Então, a métrica serve para dar ritmo e a rima para trazer uma melodia, soar de forma bonita para os nossos ouvidos e agradar a nossa leitura. Um exemplo que trago é algumas estrofes de um cordel que escrevi intitulado Cordel da Matemática. Então eu disse: matemática é a ciência onde a lógica se inicia. Muita gente diz que não tem por ela simpatia, porém ela está presente nas ações do dia a dia. Vamos analisar essa primeira estrofe. Eu disse na primeira linha: matemática é a ciência. Se a gente for contar todas as sílabas gramaticais desse primeiro verso, a gente vai contar: matemática é a ciência. Por que eu paro aqui no em? Porque é a sílaba acentuada, a sílaba tônica, a sílaba forte da última palavra do verso. Mas se eu preciso construir uma estrofe com versos metrificados, com a cadência de 7 sílabas métricas, eu tenho que parar minha contagem aqui, na 7ª sílaba. Não posso passar para a 9ª, para a 8ª, 9ª ou 10ª. Eu tenho que parar aqui. Então, o que é que se utiliza como recurso para a métrica? Nós temos elisão, que é a junção de vogais átonas formando uma única sílaba sonora. E o outro recurso é justamente nessas palavras proparoxítonas, onde nós fazemos uma supressão de uma sílaba após a sílaba acentuada. Como eu expliquei anteriormente, matemática, gramaticalmente 5 sílabas gramaticais, né? Mas poeticamente é matemática. O tka está aqui, na 4ª sílaba. Porque após a sílaba acentuada, tônica, eu considero apenas uma sílaba métrica. É a, faço uma elisão, se, em. Parei aqui minha contagem porque a palavra ciência, já que é a minha última palavra do verso, tem sua sílaba tônica, ou seja, sua sílaba acentuada no em. Então, eu tenho que obrigatoriamente parar minha contagem aqui na 7ª sílaba para poder ter meu verso bem metrificado. E como é que eu tenho um verso metrificado? Quando a minha intenção é construir um verso com 7 sílabas métricas e essa intenção ela é alcançada, ela é atendida. Então, quando eu estou construindo um verso com 7 sílabas métricas, obrigatoriamente eu não posso fazer com 6 sílabas métricas, nem com 8. Preciso parar minha contagem, desde que, de fato, a sílaba tônica, acentuada ou não, nesse caso, acentuada, pare aqui, na 7ª posição do verso. Matemática é a ciência onde a lógica se inicia. Lógica também para paroxítona. Lógica. Gramaticalmente 3 sílabas, poeticamente 2. Ló, uma, ska, outra sílaba. Muita gente diz que não tem por ela simpatia, porém ela está presente nas ações do dia a dia. Esse é um exemplo de uma estrofe construída em cestilha. Por quê? Cestilha, estamos falando da organização estrófica, da estrutura. São 6 versos, 6 linhas. E a métrica dessa construção desses versos é a métrica dos versos em 7 sílabas, que nós vamos chamar de heptassílabos, versos heptassilábicos. A matemática auxilia áreas de investigação, amplia o conhecimento e dá contribuição para que o raciocínio ganhe mais disposição. Basicamente, só são 4 operações formais. Os cálculos são diferentes e, para não complicar mais,
É só ficarmos atentos para não errar nos sinais. Então, aqui nós temos essa disposição de duas estrofes, um grupinho, outro grupinho. Um grupinho de 6, um grupinho de 6. Um grupinho com 6 versos, uma cestilha. Um grupinho com 6 versos, outra cestilha. Uma estrofe em cestilha, uma estrofe em cestilha. E cada uma dessas estrofes, nós vamos observar que ela traz rimas apenas nas linhas pares, ou seja, nas cestilhas, o modelo mais utilizado é o de presença de rimas nas linhas pares, ou seja, segunda linha, quarta linha, sexta linha irão rimar entre si. As demais linhas, ou seja, as linhas ímpares, elas ficam sem obrigatoriedade de rima. Os termos não são iguais. Por exemplo, a adição envolve sempre parcelas para a sua formação, e a soma total responde ao que pede a operação. Temos na subtração mais de um termo concorrendo, no minuendo um valor, outro no subtraindo, e o resto ou diferença é o que vamos obtendo. A divisor, dividendo, o resto e o quociente, para que a divisão venha acertadamente alcançar o resultado de maneira inteligente. Então, mais uma vez aqui, exemplo, né, de estrofes construídas com 6 versos, ou seja, nessa disposição aqui nós temos 3 estrofes, cada uma dessas estrofes com seus versos construídos, né, com 7 sílabas métricas, 7 sílabas poéticas, e a disposição das rimas não pode variar, portanto, obrigatoriamente deve ser sempre nas linhas pares, segunda, quarta e sexta. Para multiplicar, a gente descobre logo o valor, multiplicando um dos termos pelo multiplicador para encontrar o produto ideal desse fator. O aluno e o professor são agentes nessa prática, um promove a aprendizagem com o uso da didática, o outro constrói saberes através da matemática. Então, essas são algumas estrofes desse cordel. Vamos observar essa última estrofe, né? Nós temos como rimas as palavras prática, didática e matemática. Todas essas palavras, elas são proparoxítonas, ou seja, elas têm a antepenúltima sílaba acentuada. Então, como elas são a última palavra do verso, nós temos que obrigatoriamente parar a nossa contagem na sílaba tônica da palavra. E como são palavras proparoxítonas, obrigatoriamente elas têm uma palavra, elas têm uma sílaba dentro da palavra que é acentuada. Então, nós vamos contar. São, agentes, nessa, pra. A sílaba pra, acentuada, que é a sílaba mais forte da palavra prática, está exatamente na sétima sílaba da linha do verso. Então, portanto, nós temos essa linha, esse verso metrificado. E só vai metrificar só as linhas que rimam? Não. Todas as demais também precisam rimar. A primeira linha, o aluno, o professor. Professor, a sílaba mais forte da palavra professor é a última. Então, terminou aqui, na sílaba forte dessa linha, dessa palavra. O aluno, professor. Aluno, há uma elisão, ou seja, essas vogais se juntam formando apenas uma sílaba sonora. Para a construção das cestilhas, que é esse modelo previamente apresentado, nós temos que lembrar do que já tinha dito, né? Cestilhas sem pé quebrado, cestilhas sem fugir da métrica. Então, para uma estrofe em cestilha, segundo Ismael Gaião, ficar bem metrificada, basta colocar 6 versos com 7 sílabas em cada e observar suas rimas para vê-la bem formada. Essa estrofe ela é construída em cestilha e também já explica como se dá a construção dessa estrofe. Para ela ficar bem metrificada, bem bonitinha, bem arrumada, bem organizada, ela precisa, já que estamos tratando de uma cestilha, trazer 6 versos. Já atende a uma das características da construção estrófica. Conter 7 sílabas em cada um dos versos dessa estrofe. E rimar obedecendo aquela disposição, segunda, quarta e sexta linhas. Por isso que nós falamos que o tripé para a construção das estrofes, né, da literatura de cordel, é obedecer a rima, métrica e oração. Deixar a rima nos locais corretos, mas também rimar de forma correta, né, sempre
fazendo essa combinação entre os sons das palavras, obedecer ao rigor métrico e construir, né, essas narrativas de forma coerente. Então, rima métrica e oração são considerados o tripé da poesia. Aqui um exemplo de uma estrofe em sextilha do poeta Pinto do Monteiro, onde ele diz: essa vida eu só comparo às curvas da letra S. Tem uma ponta que sobe, tem outra ponta que desce, e a volta que dá no meio nem todo mundo conhece. Então, nós temos aqui as estrofes, essa estrofe, né, com as suas rimas, né, com a demarcação aqui, onde eu botei 2, 4, 6, já para destacar. E o X, né, onde nós não iremos precisar estar rimando, são as linhas ímpares. Então, veja, por que rima essencialmente é som e não necessariamente a grafia da palavra? Ela não precisa obedecer a mesma forma gráfica da outra palavra. Mas a forma como ela é pronunciada, obrigatoriamente, sim, ela precisa ter essa combinação. Precisa o som terminar da mesma forma. As rimas aqui são S, desce, conhece. Se a gente for escrever o nome da letra S, vai ser diferente da terminação do nome desce, que também é diferente da terminação do nome conhece. Mas elas diferem na forma gráfica. Mas e no som? O som é o mesmo, portanto, rima é som. Não precisa ter a mesma terminação na escrita, mas no som, sim. Essa vida eu só comparo as curvas da letra S. Tem uma ponta que sobe, tem outra ponta que desce, e a volta que dá no meio nem todo mundo conhece. Além de genial, essa estrofe, eu trago ela aqui para exemplificar, né, esse tratamento em relação à rima, que é importante que a gente destaque. E aqui, demarcação da separação métrica das sílabas de cada um desses versos. Essa, vi, da eu, elisão, só com pá. A nossa terminação da contagem métrica, ela deve, né, de fato, encerrar na sílaba forte da última palavra do verso. E aqui na palavra comparo, a sílaba forte é o pá, comparo. Compá é onde a gente imprime mais força, projeta mais a voz para dizer essa palavra, para pronunciar essa palavra. Então, a contagem das sílabas métricas, ela encerra na sétima posição, ou seja, no sétimo ponto, né, dessa distribuição das sílabas dentro do verso, que vai acontecer, né, obrigatoriamente, alguns ajustes por causa da elisão, né, e por causa daquela questão que não podemos esquecer da supressão de uma sílaba quando há uma proparoxítona no meio do verso, né, presente, essa palavra presente no meio do verso. Então, esses ajustes, principalmente quando há a presença de elisão, faz com que o verso ele exija uma contagem, né, mais depurada, mais detalhada, mais caprichada. Porque se a gente desliza na métrica do verso, ele vai ficar daquele jeito, de pé quebrado, né? Ou seja, quando a gente lê ou quando a gente cantar, uma linha vai estar passando da outra, uma maior, outra menor. A gente sente no ritmo, a gente sente na cadência, quando escuta na declamação e quando observa mais ou menos a disposição nas páginas, né, quando a gente está lendo. Não que haja, né, uma estrofe quadriculada, mas essa necessidade, né, de disposição mais ou menos equilibrada, ela já mostra para a gente que essa estrofe ela pode estar, sim, bem metrificada, bem construída. Mas isso a gente só, de fato, percebe quando está lendo ou quando está ouvindo, né? Porque a métrica de ouvido também ela é muito importante. Quando a gente pega, né, essa prática, passa a ouvir, a apreciar, a gente só de ouvir já consegue identificar esse verso está metrificado, esse não está, esse passou um pouquinho, passou uma sílaba. Mas é indispensável que a gente não se prenda só a esses conceitos técnicos. Aqui é uma exigência para a construção do gênero, mas o que não pode faltar de jeito nenhum é poesia. A gente tem que imprimir sentimentos, a gente tem que imprimir uma reflexão sobre aquilo que se está sendo dito. Então, se a gente vai construir um cordel que
traz uma crítica social, a gente não pode se preocupar apenas com a técnica. A gente precisa se preocupar com o impacto do que se está querendo dizer. E é aí que a poesia entra fazendo a diferença. Sobre a Caatinga, só para exemplificar, eu disse Pernambuco, Piauí, Paraíba, Maranhão, Alagoas, Ceará, Sergipe, Bahia são os estados abraçados por sua vegetação. E pela vasta amplidão desse solo brasileiro, corta o Rio Grande do Norte, rasgando o Nordeste inteiro, do sul do estado baiano até o norte mineiro. Veja, essas duas estrofes, elas trazem, né, uma construção relacionada à temática, né, a temática da caatinga, que é o nosso bioma, inclusive o único no mundo. Então, quando a gente vai escrever sobre um tema, a gente precisa ter conhecimento sobre o tema, então é interessante pesquisar. Para facilitar a nossa construção, é interessante também a gente fazer uma disposição ali, como rascunho, de palavras-chave, aquelas que obrigatoriamente não podem fugir da nossa construção. E fazer também um banco de rimas, né? Para que a gente possa, ao longo da construção, ir fazendo essa disposição de rimas para que não haja repetição. Dentro da estrofe não pode haver repetição de rimas. Eu não posso, por exemplo, na primeira estrofe, repetir Maranhão, são ou vegetação. Mas eu posso, em outra estrofe, usar essas mesmas rimas. Mas, se eu faço sempre a repetição das mesmas rimas, eu estou sinalizando para o meu leitor que a minha construção ela não está sendo rica, porque existe um conceito sobre rima rica e rima pobre, ou rima rara, né, que é uma outra característica de algumas palavras que rimam, né, e rimas que são facilmente encontradas, né, palavras que com muita facilidade nós podemos encontrar para fazer essas combinações. Palavras terminadas em ão e em ado são palavras consideradas de rima fácil. Palavras que têm, por exemplo, cimento, sentimento, talvez sejam rimas cheias, rimas mais ricas, ou aquelas rimas raras, que de fato existe uma disposição menor de palavras, né, para que a gente faça essas combinações. Existem ainda aquelas palavras que não possuem rimas, como hoje, açougue, embora exista azougue, mas essa possibilidade de coerência, de contexto e de campo semântico, ela é diminuída. Então, por isso, há uma limitação, né, em relação a essas rimas, palavras com rimas raras ou palavras com rimas escassas, ou aquelas que de fato não possuem rimas. Então, eu continuo dizendo, a caatinga é o roteiro de belo e rico bioma, mesmo que a forte quintura deixe quase a mata em coma, só basta uma chuva fina para aliviar o sintoma. A raiz do cacto toma a gota que o céu derrama, quando uma nuvem pesada faz o torrão virar lama, o cascalho endurecido fica coberto por rama. A vegetação reclama quando dura a estiagem, meses ou anos de seca deixam cinzenta a paisagem, muitas espécies resistem mostrando a sua coragem. Por isso, toda a abordagem feita por pesquisadores aponta que esse bioma tem, por diversos fatores, capacidade incomum de conservar seus valores. Além de plantas e flores, há espécies animais, muitas já catalogadas, são cerca de 1000 ou mais, mostrando a diversidade da fauna e dos vegetais. É necessário demais falar da degradação que a caatinga tem sofrido por toda a exploração de quem sequer tem zelado por sua preservação. Então, eu continuo falando, né? Sobre essa temática. Então, um outro aspecto importante para o uso e aplicação da literatura de cordel é na sala de aula, para incentivar a leitura e estimular o interesse pela cultura. Então, muitas escolas elas utilizam, elas adotam a literatura de cordel como um recurso pedagógico em sala de aula, né, que pode, de fato, estimular a apreciação de textos, né, e de outros gêneros também, abre portas para a alfabetização, né, de crianças pequenas, como já fez com muitos adultos, né, que foram alfabetizados através da literatura de cordel, porque há um jogo lúdico entre as palavras. Essa combinação sonora sinaliza para a criança uma leitura, né, mais dinâmica, mais divertida. E isso estimula também o trabalho, né, com outros gêneros, partindo da literatura de cordel.
Então, essa adoção do cordel como recurso pedagógico, ela também é necessária. E, inevitavelmente, há diversos exemplos onde a literatura de cordel pode contribuir, como um projeto, né, como uma atividade incluída até, né, no currículo. Nós temos em São José do Egito uma cadeira de literatura, poesia popular, incluída na grade, né, no currículo. Então, é uma das formas também de assegurar a literatura de cordel com marca de identidade, né, cultural. Então, não foge, né, não podemos fugir também dessa defesa e de luta pela importância, principalmente pela preservação da literatura de cordel, para que não seja, como entendidos por muito, uma literatura morta. Ela é viva e ela é pulsante. Eu sou Francisca Araújo, professora, poetisa, e agradeço a todos e todas que aqui vieram visitar a nossa oficina, especialmente a toda a equipe desse projeto Poetizando a Rotina, que me fez o convite. Foi um prazer estar com todos vocês. Um abraço e até um próximo encontro.